roteiro para a felicidade futura. Quando analisamos as palavras bem e aventurança individualmente, observamos que o bem, podemos dizer que é o oposto do mal, e sendo o oposto do mal, vem a ser o bem, o amor, a lei do amor. E aventurado vem no sentido de ventura, de destino. Podemos então dizer que bem-aventurados são os espíritos destinados ao bem, ou espíritos destinados ao amor ensinado pelo próprio Cristo. Observemos que as palavras do Cristo estão focadas e direcionadas a um entendimento para o futuro e não para o presente. Ela vem nos ensinar o caminho de que nós todos podemos e devemos trilhar para que não soframos no futuro, porque hoje colhemos a semeadura do passado, mas o amanhã depende do hoje. Na ocasião em que Jesus aqui encarnado esteve, pois em espírito nunca deixou de aqui estar, nos trouxe os seus ensinamentos, revogando a lei de Talião, olho por olho e dente por dente, mas implantando a lei de amor com os seus corretivos amorosos. Nos trouxe muitos ensinamentos, porém, dada a ocasião em que estávamos frente à nossa evolução, não tínhamos as condições de compreender todos os seus ensinamentos. Então Jesus propositadamente nos deixa um véu, cobrindo certas revelações, mas nos trazendo muitas outras. Então nos promete um Consolador, que nos reavivaria os seus ensinamentos, mas que traria a todos nós muito mais informações e muito mais compreensão acerca das leis de Deus. Vem nos trazer então o Espiritismo, desacobertando este véu, nos dando a oportunidade da compreensão, sem mais a necessidade de alegorias, de histórias que pudessem ilustrar aqueles momentos para nos fazer compreender as leis divinas. Vem nos fazer entender a dor e o sofrimento através do entendimento das leis reencarnatórias, das encarnações e das reencarnações. Nos faz compreender não mais sobre o prisma da materialidade, mas nos faz compreender sobre o prisma da eternidade. Nos dá o entendimento necessário para que possamos compreender por que alguns sofrem tanto, por que outros parecem estar sempre na pujança, parecem estar sempre por cima das situações, parece que não lhe causa mal nenhum as dores da vida, e outros, até mesmo crianças, que não tiveram nem tempo de fazer o mal e nem de fazer o bem, já com tanto sofrimento. Como explicarmos tamanhas desigualdades sob o olhar material? Então o Espiritismo nos traz, através de provas que incontestáveis, nos ensina sobre as leis divinas, sobre a lei reencarnatória, nos mostrando que é impossível uma criatura, em apenas uma encarnação, tornar-se um espírito puro. Como poderia, então, se assim o fosse, termos os seres angelicais? Será que seriam os seres privilegiados da criação? Porque eles já são angelicais e nós ainda sofremos tanto as dificuldades do nosso dia a dia. Então é totalmente incoerente, impossível admitir que Deus, sendo justo, pudesse criar criaturas com certos privilégios e outras não. Entendemos então a pluralidade das existências
através da coerência e da razão ensinada pelo Consolador prometido. Entender a lei da reencarnação é compreender os elementos da própria vida. Mas o Espiritismo, então, nos tira a dor? Será que o Espiritismo tem esta condição de tirar a nossa dor? Ou alguma outra religião tem esta condição? O Espiritismo não tira a dor. A dor, ela é uma ferida, ela é em cada um de nós a sua forma, a sua profundidade. Então o Espiritismo ele não tira essa dor, mas ele ameniza essa dor. Ele ajuda na sua cicatrização, ele ajuda a secar o pranto. Em outras palavras, o Espiritismo tira o desespero, porque ele nos faz compreender os mecanismos da vida, como que as coisas acontecem, que a vida não termina com a morte do corpo físico. Somos todos espíritos imortais que vêm galgando seu posicionamento frente à evolução. Nos orienta a compreender estas leis e nos fortalece a esperança quando nos diz que a vida continua, nos dando a certeza do porvir. Em certo momento da sua vida terrena, o Cristo curou muitas pessoas, e era comum ouvir de sua voz a frase dizendo: a tua fé te curou. Mas também em algum momento ouvimos também ele dizer: homens de pouca fé. Nesta passagem, anotada pelo apóstolo Mateus, nos diz assim: e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo, e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Observemos estas palavras anotadas por Mateus e a semelhança que elas nos dá em relação aos dias atuais. Vivemos tempos difíceis, é verdade, mas quanto de dificuldade nós já não tenhamos vivido em outras oportunidades. A vivência atual é como este barco, e as ondas com muita força o rebatem para lá, rebatem para cá. Não há mais distinção entre os povos. Nos faz lembrar que estamos todos nesta mesma embarcação e que Deus é um só e que Deus está no comando. Apesar das dúvidas de muitos, apesar das dores que nos acomete, Deus permanece no comando. E Jesus não está e nunca esteve dormindo, nunca esteve aquém das nossas dores. E é justamente por isso que ele se faz presente nestas palavras neste momento, nos trazendo o consolo e a certeza de que o futuro há de ser muito melhor do que hoje nós estamos vivenciando. O mundo nos traz certamente muitas aflições, mas é necessário que nós nos coloquemos na posição de espíritos que realmente nós somos, procurando vivenciar o seu evangelho, que é este roteiro da felicidade. Está em Hebreus escrito: a prova das coisas que não se veem, a fé. E pergunto a mim mesmo: como está a minha fé?
Como está a minha fé neste momento em que a humanidade parece tão tumultuada e que parece por vezes não enxergarmos o fim das dificuldades, mas Jesus está e é ainda e sempre será o nosso governador, e este barco que nós estamos inseridos não está à deriva. É necessário mantermos a racionalidade em nossas atitudes, acreditarmos porque nós compreendemos, como nos ensina o Espiritismo, a termos a nossa fé raciocinada. Kardec contribui com essa reflexão quando diz: fé inabalável só o é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Mas como podemos então aumentar a nossa fé? A vivência no amor é a vivência no próprio Evangelho ensinado pelo Cristo. É através da nossa confiança para com este Pai tão amoroso e tão justos. Mas quando nós falamos deste capítulo, bem-aventurados os aflitos, dá-nos a impressão por vezes que nós estamos falando de outras pessoas, nós estamos falando deles e não de nós. Mas bem-aventurados somos nós, os aflitos, né? Lembrando que a terra ainda é um plano de provas e de expiações. Embora já tenhamos entrado nesta grande mudança para um mundo regenerado, mas ainda estamos num mundo de provas e expiações. Que esperarmos em estar em um mundo de provas e expiações? Será que é aqui que habita a felicidade? Será que nós temos condições de encontrar a felicidade plena em um mundo de provas e expiações? Ou nós estamos em provas ou estamos em expiações. Se não somos missionários, então estamos ainda em expiações. Observamos espíritos que por vezes passam por suas dificuldades sem lamentar. Observamos aí espíritos mais adiantados, mas em nossa grande maioria, por vezes, quando atravessamos as dificuldades da vida, nos encontramos não poucas vezes em plena revolta, mas sabemos que não há efeito sem causa. A própria física nos ensina isso, né? E é impossível que nós consigamos entrar em um mundo melhor se nós ainda trouxermos conosco as impurezas. O Evangelho traz como exemplo aquele navio em que lá dentro ainda possui a peste e que é impedido de atracar por conta desta situação, até que todos que ali estão sejam descontaminados. Assim somos nós frente ao mundo feliz, ao mundo melhor. Temos que todos nós nos envolvermos e aplicarmos as nossas forças e a nossa compreensão na nossa melhora interior, na nossa reforma íntima. Esse grande motivo que aqui estamos, o nosso melhoramento individual. As provas, sem dúvida, fazem-nos espíritos avançar, e as expiações são os remédios amargos, mas necessários a cada um de nós. A dor também traz a libertação da culpa quando ela não encontrou outro caminho, o caminho do amor. Então, a dor se faz presente, nos incitando à reflexão. E quando nós estamos com uma dor, e falando de dor física também, nós nos tornamos mais dóceis, nós nos lembramos de Deus. Nunca a humanidade orou tanto como agora, nunca se fez tanta prece, nunca se viu tantas pessoas fazerem a caridade em suas variadas formas. Se vê em costureiras que já nem costuravam mais fazendo máscaras,
se vê empresas fazendo doações para ajudar, se vê as pessoas empreendendo o seu talento individual em prol da melhora de todos, pessoas fazendo as marmitas, procurando alimentar aqueles com dificuldade. Então toda a humanidade nesse momento se mostra muito mais sensível à dor alheia, seja de uma forma ou seja de outro. Não é que a dor nos aproxima de Deus. Deus sempre está próximo a nós. Mas a dor, assim como as lágrimas lavam os nossos olhos, a dor tem esta possibilidade de nos dar mais nitidez, de nos permitir enxergar a Deus com mais clareza. Ele sempre está próximo a nós, mas quando deixamos o nosso orgulho e a nossa vaidade ser maior do que a nossa fé e a nossa esperança, então nos afastamos de Deus, e a dor nos traz esta reflexão e nos permite vê-lo de forma desembaçada, com muito maior nitidez. O Espírito Hamed nos ajuda também nesta reflexão, quando diz que a dor tem a função de resgatar almas para as faixas mais nobres da vida. É a lei do amor e seus métodos corretivos, como dizíamos no começo. Nós podemos, quando temos um espinho cravado no dedo, apertá-lo e sentir mais dor, mas podemos também retirá-lo. Nós podemos e devemos amenizar a nossa dor com o conhecimento que nós já temos, procurando nos realinhar neste caminho que nos dá a esperança e a confiança, verificando os nossos valores, aqueles valores mais íntimos que nós trazemos em nossos corações, pois somos filhos de um mesmo Pai, que é todo amor e toda bondade. Somos filhos do amor e somos filhos da bondade. Temos que sair da condição de vítima, não nos acharmos vitimados, pois nada nesta vida se dá por acaso, nada. Quando nós vamos analisando o Livro dos Espíritos, em sua primeira questão, Kardec questiona a espiritualidade perguntando: que é Deus? E a resposta nos vem dizendo: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Se Deus é a inteligência suprema, se Deus, portanto, é soberanamente bom, será que Deus é quem criou o mal? Será que é Deus que criou o mal para ver a criatura sofrer? O mal é criação do próprio homem. Assim como a escuridão é a ausência da luz e o frio é a ausência do calor, o que vem a ser o mal? O mal é a ausência do bem. Toda vez que nos desviamos do caminho do amor, nós nos inserimos num caminho tortuoso, nos tornando candidatos ao sofrimento, para que possamos novamente nos realinharmos nesse caminho de amor. Ainda em O Livro dos Espíritos, em sua questão de número 120, Kardec pergunta à pleiade de espíritos superiores: todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Pela fieira do mal, não, mas pela fieira da ignorância, ou seja, não pelo caminho, pela vivência no mal, mas pela vivência da ignorância, e isso é natural. Deus quer que os méritos da nossa evolução seja para nós mesmos. Por nós mesmos, Ele poderia ter nos criados já perfeitos, poderia, mas Ele quer que estes méritos sejam nossos. Então nos deu o livre-arbítrio, que é esta condição de liberdade para agirmos ou pelo bem ou pela ausência do bem, o caminho do mal, nos exercitando
através do livre-arbítrio, a nossa inteligência. Mas podemos dizer que o mal se divide em duas partes: os males físicos e os males morais. Quando falamos de males físicos, lembramos dos flagelos naturais. E tem aqueles flagelos do cotidiano. Estou a cortar um legume e de repente corto meu dedo. Por desatenção, é um flagelo natural. Mas tem esse eu posso evitar, mas tem aqueles flagelos em que eu não posso evitar, que são flagelos naturais, como as erupções vulcânicas, os maremotos, os fenômenos da natureza. É a dor da evolução. Mas quando falamos de mal moral, aí tem a ver com a nossa consciência. E quando lembramos da nossa consciência, lembramos que é ali que está inscrita a lei de Deus, na nossa consciência. É a dor da regeneração. Ensina-nos Jesus, a cada um segundo as suas obras. A dor moral certamente nos dói muito mais do que a dor física. Todos somos iguais perante a dor. A dor moral nos torna muito mais dóceis em relação ao outro, mas nós não fomos criados para a dor. Como dizíamos, a dor é uma criação nossa, é o resultado das nossas atitudes. Toda vez que nos encontramos em desespero, é porque nós ainda não compreendemos exatamente, as leis reencarnatórias. Quando nós esperamos que tudo se realize nesta vida, certamente o desespero, ele se mostra muito mais forte, muito mais presente. É natural que quando passamos por dificuldades, nos encontremos por vezes na dúvida, sofremos, choramos, e isso é natural. Porém, crer que sempre será assim, eternamente, é aonde nós temos a maior dificuldade, e é uma das maiores incidências do suicídio, é quando não compreendemos que o estado, seja qual for que estejamos passando, é passageiro. Emmanuel, em sua mensagem psicografada por Chico Xavier, intitulada Não Te Aflijas, nos ajuda, nos ensina quando diz: quando Jesus proclamou a bem-aventurança aos aflitos, não se reportava aos espíritos insubordinados e impacientes, que elegem o desespero e a indisciplina por normas regulares de reação. Referia-se, antes de tudo, aos que se acham aflitos por auxiliarem o engrandecimento coletivo, por se converterem realmente à luz eterna, por se consagrarem à caridade e, acima de tudo, por se dominarem, transformando-se em veículos de manifestação da vontade do Senhor. Repetindo, bem-aventurados não são aqueles espíritos aos quais Jesus se reportava, aqueles espíritos insubordinados ou impacientes. Então Emmanuel vem nos lembrar daquela palavra que ele repete por 3 vezes a Chico no início do seu apostolado: disciplina, disciplina e disciplina. Disciplina na nossa conduta, nos nossos pensamentos, em casa, no trabalho, na rua, em todo e em qualquer lugar. Porque todas as vezes que nos entregamos ao desânimo, não deixa de ser uma falta que nós estamos cometendo. Pois esta é uma abençoada oportunidade que Deus nos dá de compreender melhor a sua lei. Compreender também os benefícios que resultam de podermos seguirmos a sua lei de amor e de bondade. Lembremos também que nada é por acaso, como dizíamos, assim como nos ensina a lei de causa e de efeito. Aquele que sofre, feliz está. Como pode aquele que sofre feliz estar? Feliz aquele que sofre, pois a cura já se iniciou. A partir deste momento, quanto maior a aflição e a dor, se bem sentida, se resignada,
Ali está a libertação que nós precisamos para a nossa alma. A doença sempre nos pergunta: o que está te faltando? O médico diz: o que tu tens? Mas a doença pergunta: o que te falta? Nos faz refletir, nos faz muitas vezes pararmos, nos isolarmos, para que possamos refletir sobre aquilo que nos acomete naquele momento. É necessário que cada um de nós assumamos o nosso controle frente à vida, frente às nossas convicções, pois somente nós responderemos por aquilo que nos acomete. Mas muitas são as causas das nossas aflições. Algumas são causas ditas atuais, originadas a partir dos nossos melindres, das nossas vaidades, dos excessos de toda ordem, do nosso desleixo e até mesmo da nossa imprudência. Podemos evitar situações como que vemos no trânsito todos os dias, pessoas extremamente irritadas e que não poucas vezes acabam por cometer situações que há de se lamentar logo ali à frente, por conta às vezes de se dizer uma pessoa pavio curto, ou como nos ensina Raul Teixeira, já nem pavio mais tem. Quando esse tipo de criatura dentro do ambiente, é normal as outras saírem, porque não conseguem a convivência harmônica e pacífica. É necessário que nos auto-observemos. E também há aqueles que dizem: eu não levo desaforo para casa, ou eu sou bom desde que não pise no meu calo. Mas que atitude cristã é essa, né? Em que Jesus nos ensina, ele sendo o modelo maior a ser seguido por todos nós, sempre nos ensinou muito ao contrário disso, a oferecermos a outra face, ou seja, mostrarmos como deve ser a conduta verdadeiramente cristã. Todos que sofrem, todos estamos inseridos, quem já não sofreu ou está sofrendo alguma aflição, somos nós os autores dos nossos próprios sofrimentos, por conta da nossa negligência nesta ou em outras encarnações anteriores. Não podemos nos depararmos com as ilusões materiais e nelas acreditar. Temos que compreender na realidade da espiritualidade, na realidade de que todos nós somos estes espíritos imperecíveis, e o que é perecível é apenas o nosso corpo físico. Mas existem também aquelas causas que aparentemente, aquele sofrimento que aparentemente não se justifica na atual encarnação. Procuro viver uma vida regrada, procuro ajudar, procuro nutrir bons pensamentos, mas ainda assim sofro, ainda assim tenho tamanhas dificuldades. Como posso então explicar este tipo de situação? Se a causa não é da atualidade desta vida presente, de certo a é de outras oportunidades encarnatórias, e que agora, também não poucas vezes, somos nós quem as escolhe, porque quando na erraticidade nos encontramos, o nosso pensamento melhor clareia-se e compreendemos o que necessitamos em uma maior parte das vezes. E assim, não poucas vezes, pedimos para passar por determinadas situações, normalmente as que nós perecemos em outras oportunidades. Então, viemos a este plano de provas e expiações, nos reharmonizarmos com a lei divina. Via de regra, sofremos aquilo que nós fizemos os outros passar. Mas eu gosto de lembrar sempre que na matemática divina, nem sempre 1 mais 1 é igual a 2. Né? Paulo já nos ensina que a caridade apaga uma multidão de pecados. Toda vez que nós estamos inseridos, nos colocando à disposição, ajudando da forma como podemos, isto conta pontos para nós e é certamente levado em consideração na matemática divina.
Deus é bom, Deus é maravilhoso e nos permite a reparação de variadas formas, mas na maioria das vezes somos nós quem as escolhe. Mas talvez a pergunta que paire é: por que nós não nos lembramos então daquilo pelo qual está nos causando o sofrimento agora, o esquecimento do nosso passado? Se Deus é esta sabedoria suprema, certamente o porquê do nosso esquecimento é também contido dentro da sua sabedoria. Toda vez que nós lembramos de alguma coisa, isso mexe com as nossas emoções, seja positivamente ou negativamente. E se nós lembrássemos do nosso passado, certamente isso traria influência no nosso livre-arbítrio. Alguns teriam o seu orgulho aumentado, exaltado, outros se deparariam com criaturas que hoje tão próximas de si, talvez esteja ali um algoz, ou talvez nós sejamos o algoz daquela criatura. Como ficaria a nossa conduta, os nossos pensamentos, nos deparando com situações como esta? Mas, ainda assim, durante o sono do corpo físico, não poucas vezes, tomamos uma consciência limitada dos nossos atos, nos lembrando por que nós estamos sofrendo. E junto com isso, não poucas vezes também, se vê a cultura da culpa e os seus malefícios em toda a ordem. E por vezes temos também nós o hábito de culpar aos outros pelas nossas dificuldades, quando que na verdade estamos desperdiçando tempo e ao invés de nós olharmos para frente, estamos olhando para trás, culpando aos outros pelas nossas dificuldades. É natural que tenhamos o arrependimento, porque toda vez que nos desviamos da conduta reta, digna, a nossa consciência nos alerta. E quando nos damos conta, nos arrependemos. Isso é natural e é salutar. Porém, quando nós emergimos no sentimento de culpa, nós cristalizamos o nosso momento e ficamos presos àquela situação, impedindo o nosso refazimento. Quando nós compreendemos a lei da reencarnação, a culpa fica totalmente destituída, porque sabemos que teremos as oportunidades, quantas necessárias forem, para nos reabilitarmos à conduta ideal. Mas nem por isso nós devemos não empregar esforços, muito pelo contrário, devemos buscar empreender toda a nossa força para que esse momento seja abreviado. Quanto mais rápido nós conseguirmos consolidar a nossa conduta, mais rápido nós passaremos pelos momentos de dificuldade, reconhecendo os nossos erros, mas mudando a forma como nós agimos, buscando neutralizar aquela situação que fiz errada. Com o quê? Com a prática do bem, do amor e da caridade, deixando que o passado passe e vislumbrando um futuro muito melhor. A dúvida desse futuro sempre vem agravar a nossa dor, mas quando trazemos a convicção da imortalidade da alma, tudo se modifica em nossa vida. A reencarnação nos traz a compreensão da dor, entender o sofrimento, entender a sua função depurativa, compreender de forma resignada, aceitando a situação como ela é. Não dizemos com isso que nós devemos nos entregar ao sofrimento ou permitir que os outros nos façam sofrer, muito pelo contrário, mas compreender o porquê daquela situação, o entendimento da nossa vida, suavizando assim as nossas provas, Entendimento do sofrimento, buscando através do caminho do bem a paz de consciência, sabendo que nós empreendemos todo o esforço que nós pudemos, assim como Santo Agostinho fazia, toda noite refletindo sobre o seu dia e o que podia ter feito de melhor, ou se em algum momento ele tenha ferido alguém e como pudesse refazer aquela situação, neutralizando aquela situação.
Toda pessoa resignada consegue passar muito mais rápido pelas provas, porque aprende a confiar em Deus, saber que essa prova, seja qual for, ela é passageira. Ter a paz no coração é pôr fim à rivalidade que muitas vezes nós mesmos trazemos com este sentimento de culpa, né? Essa rivalidade íntima, essa briga íntima que trazemos, né? Admitir sim a forma e o modo como as outras pessoas pensam, mas nós devemos agir conforme as nossas próprias compreensões, as nossas próprias convicções, trazendo a serenidade como defesa. Lembremos de Chico Xavier, muitas vezes ofendido, né? Tentaram ofendê-lo, e ele sempre sereno, sempre na sua convicção, na sua paz de consciência, e assim ergueu toda essa instrução que nos deixou através da sua obra, através dos seus livros, permanentemente seguindo a estrada pela qual estava convicto de que era realmente a estrada que ele deveria seguir. Então, lembrando que se estamos em um momento de provas e de expiação, é natural que tenhamos essas dificuldades de encontrar a felicidade, mas devemos reconhecer as nossas próprias limitações. Se sofremos, procurar compreender o porquê da dor, procurar encontrar este caminho que liberta, este caminho que nos readquire a força, a coragem, e quando erramos em um determinado caminho, nós já sabemos que aquele não é o caminho que nós devemos seguir, buscando o caminho verdadeiro, que é o caminho ensinado pelo próprio Cristo. A felicidade, ela está muito intimamente ligada com a questão da utilidade, em ser útil. Toda vez que nós não somos úteis, nós damos trabalho para alguém. E toda vez que nós nos sentimos de utilidade, nós estamos ajudando alguém, e muito mais, estamos nos ajudando. Toda a calma que nós precisamos muitas vezes é através do trabalho, é através do esforço que nós encontramos essa paz e essa felicidade. E quando nós estamos mergulhados naquela satisfação de vaidade, aquela falsa alegria ou aquela fama enganadora, aí nós já nos sentimos com essa infelicidade íntima, aquele sentimento doloroso, dolorido em nosso coração, porque a felicidade não mais está a não ser dentro do nosso próprio coração. Chico nos ajuda a compreender dizendo que a felicidade é um estado de espírito e que é necessário o abandono das ilusões do mundo e ter a consciência da sua própria responsabilidade, porque daí a gente também vai estar se imunizando contra os tormentos voluntários, as falsas necessidades que não poucas vezes criamos para nós mesmos. Esses tormentos que por vezes são voluntários, eles só terão alguma utilidade quando visar o bem do próximo. Estou passando frio para manter alguém agasalhado. Estou passando fome para manter alguém bem alimentado. Somente este tipo de tormento voluntário é que traz a sua utilidade. Jesus já nos havia indicado o caminho. Conhece a verdade e a verdade vos libertará. As provas da vida nada mais são do que oportunidades, mas o nosso desespero vem sobretaxar, vem ampliar essas dores, este sofrimento. Toda a aflição que nós depositamos em determinada situação só vem tornar a nossa dor ainda maior, atropelando os fatos, atropelando as situações, por vezes não sabendo calar ou tendo pressa. Quantos acidentes ocorrem por simples pressa de atravessar uma rua, né? Ou através dos meios automobilísticos, pela pressa de chegar, pela pressa de partir, enfim, nos traz tantas dores e tantos sofrimentos, ou até mesmo alimentando determinados vícios que, embora saibamos que nos faça mal, mas não nos encontramos com a força necessária para combatê-los. O Espírito de Emmanuel nos ilustra
com a sua mensagem de amor, dizendo que a misericórdia sem esforço de auxílio é simples ornamento na boca. Ou seja, é muito bonito falarmos, é muito bonito lermos o Evangelho, mas o grande desafio que nos fica é nós conseguirmos praticarmos aquilo que nós já entendemos, aquilo que nós já sabemos como deve se postar. E Emmanuel nos diz ainda mais que os alicerces do reino de Deus estão fundamentados no nosso coração e na nossa consciência. É necessário que nós tenhamos muita atenção ao momento presente, para que não nos distraiamos. Quando nós vivemos no passado, somos candidatos à depressão. Mas quando nós vivemos no futuro, nós somos candidatos à ansiedade. O momento que devemos viver é o momento agora. É agora que nós vamos nos propiciar no futuro um futuro melhor. Se nós vivermos no passado, nós estaremos atrasando a nossa vida. E se vivermos no futuro, a ansiedade vai também atrasar as nossas possibilidades. Termos a alegria da esperança, que promete a vitória, como o próprio Cristo nos ensina. E se nós tivermos dúvida, preferiremos a Deus. Na dúvida, confie em Deus e abandone as ilusões do mundo. O resultado das nossas vidas é o fruto das nossas crenças e das nossas convicções e os nossos pensamentos. Jesus está no comando e Ele nos provê daquilo que necessitamos. Quanto mais difícil a prova, mais gloriosa a recompensa. Jesus, o governador da terra, não está desatento ou descuidado, como dizíamos, e repete-nos a nós ainda hoje essas palavras: por que temeis, homens de pouca fé? E Chico Xavier nos ensina também dizendo: felizes são os que abandonam as ilusões do mundo, porque se elevam até Deus. Fora da caridade não há salvação, continua sendo o caminho seguro da consolação, da saúde e também da segurança. Buscar o significado da vida segundo o Espírito e não segundo a carne. Eis o desafio a cada um de nós. Quem muito amou foi perdoado, e não quem muito sofreu. O sofrimento depende, os méritos, de como nós o interpretamos, de como nós reagimos, se é com violência a nós mesmos ou se é com resignação. O sofrimento nos leva de retorno ao amor, e o nosso destino depende de nós. A dor amplia o caminho para que nós cheguemos ao amor. E as palavras que concluem a nossa reflexão, com certeza, é que com Deus venceremos sempre. A todos, muito obrigado, e que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, hoje e sempre. Assim seja. Microfone.